Olá, eu sou Maria Sampaio, mãe quase médica e cientista, e eu vou conversar com vocês hoje sobre o meu relato de parto, que foi um parto normal, tecnicamente um parto natural, tecnicamente um parto humanizado, sem nenhuma intervenção. Então eu vou contar pra vocês o que significa a diferença entre parto normal, parto natural, parto humanizado, o que é isso, e o meu relato de parto que eu considero muito bom. Então fica aí que a gente vai falar sobre isso. Então, qual é a diferença entre um parto normal, um parto natural e um parto humanizado? Um parto normal é sinônimo de parto vaginal. Sempre que um bebê sai pela vagina, ele nasceu de parto normal. A diferença disso para um parto natural é que um parto natural não tem nenhuma intervenção médica, que significa que não há anestesia, não há nenhum tipo de manobra, não há fórceps, não há nenhum tipo de corte. E o parto natural, ele não pode ocorrer para todas as mulheres. A gente não tem como garantir que uma mulher vai conseguir um parto normal e nem um parto natural, porque as intervenções elas podem ser necessárias ao longo do parto. O que dá sim para garantir é que a mulher vai ter um parto humanizado. O que é o parto humanizado? O parto humanizado é qualquer tipo de parto em que a mulher é protagonista do processo. Ela protagoniza o que está acontecendo com ela tem voz naquele momento. Ela pode dizer o que ela prefere, como que ela quer ser tratada, essa mulher é ouvida. O parto humanizado pode ter diferentes formatos. E não, ele não é só um parto na floresta, numa banheira, em casa. O parto humanizado ele pode acontecer em qualquer lugar. Desde que a mulher esteja sendo respeitada pela equipe médica, esse parto ele é humanizado. Então, por acaso, o meu parto foi as três coisas. Foi normal, natural e humanizado. E como foi isso, eu vou contar isso pra vocês. Primeiro de tudo, se você puder, deixa seu like aqui, comenta o que você achava que era parto natural, normal e humanizado antes de eu ter explicado isso. E se inscreve no canal, que é muito importante pra mim. Então vamos ao meu relato de parto. Então, eu estava grávida, recebendo acompanhamento médico e, de acordo com o meu pré-natal, estava tudo certo com a minha gestação. Eu não tinha pressão alta, não tinha diabetes, estava tudo bem comigo e com a minha bebê. Mas foi chegando para o final da gestação e o crescimento dela na minha barriga não estava acompanhando o que teria sido esperado. Isso se chama restrição de crescimento intrauterino e isso precisa ser investigado. No caso da Catarina, não tinha nenhum motivo para isso. E não tem problema isso acontecer, alguns bebês eles simplesmente não crescem muito, mas é obrigatório que isso seja investigado. Eu tive uma mudança de médico no final da gestação, eu tive que ir para uma outra equipe com quem eu me sentia mais confortável, foi uma equipe diferente da qual eu fiz o pré-natal, que pudesse me explicar melhor o que estava acontecendo com a Catarina. E o que eles me explicaram foi o seguinte, que essa restrição de crescimento, o fato de a Catarina não ser grande o suficiente como estava sendo esperado para aquela idade gestacional não era um problema, mas de acordo com as evidências científicas seria importante que a gente não deixasse essa gestação passar de 40 semanas. Se a minha gestação passasse de 40 semanas, seria necessário que a gente induzisse o parto. Se você recebeu a orientação do seu médico de indução de parto, saiba que é muito importante que exista uma explicação para isso. Existem várias explicações que podem indicar uma indução de parto, mas é importante que exista alguma. Seu bebê está 100% normal, chegar a 40 semanas não é um bom motivo para induzir o parto, e é importante conversar sobre isso com seu obstetra. Mas vamos voltar para o meu relato. Aí, o meu obstetra falou para mim que se eu chegasse a 40 semanas, ele ia ter que induzir o parto. E a gente marcou essa indução de parto, essa internação para o meu limite de tempo, que era as 40 semanas. E eu estava com 39 semanas nesse momento. E aí eu comecei a fazer tudo que existe na internet, procura aí que você vai achar, para começar o trabalho de parto. Comecei a andar, comecei a fazer sexo, comecei a comer tâmara. Tâmara é muito bom para quem tá grávida no final, querendo que o parto comece. Pesquise. Vou deixar aqui o artigo. Mas eu fiz todas essas coisas e não adiantou nada. O meu parto não começava de jeito nenhum. E aí eu conversei sobre isso com o obstetra e ele disse que existia um método que ele podia tentar. Não funcionava para todas as mulheres, mas para algumas mulheres esse método fazia iniciar o trabalho de parto. É um procedimento dentro do consultório que chama-se descolamento de membranas
E ele realizou esse procedimento em mim. Olha que importante conversar, né? Ele conversou, propôs, eu concordei, ele fez o procedimento e aí eu voltei pra casa. Eu não senti nada de muito diferente, é um procedimento mais ou menos doloroso e nada do trabalho de parto começar, e aí eu fui dormir, fui assistir um filme, aí o filme terminou, já era umas 11 da noite, apaguei a luz. Quando eu virei pro lado pra dormir, que nem filme, gente, que nem filme. A cama se encheu de água, minha bolsa estourou, assim, splash, uma poça d'água. Nem sempre a bolsa estoura antes do trabalho de parto, só 10% das mulheres a bolsa estoura antes do trabalho de parto, mas aí a bolsa estourou. E foi pela água, eu fiquei tão feliz de entrar em trabalho de parto. Ainda mais desse jeito, que eu não tava sentindo dor nenhuma. Mal sabia eu. Foi ótimo, porque daí eu tenho trabalho de parto, aí a gente falou com os meus sogros, que a gente morava com eles na época, a gente ligou pra minha doula, eu comecei a contar contrações, finalmente eu botei o aplicativo de contagem de contrações pra jogo, liguei lá, comecei a contar, as contrações estavam já começando a querer acontecer, de 5 em 5 minutos, mas assim, gente, o que é contração? Que contração? Contração é uma cólica, assim, cólica, vem uma cólica, 1 minuto de cólica e tem um espaço de 5, aí vem 1 minuto de cólica. Honestamente, é melhor que cólica de menstruação, porque a cólica de menstruação é sempre, né? Essa cólica que começa assim nesse trabalho de parto, não, vem aí para. Na verdade, ao longo do parto inteiro, a contração para. Até para você descansar e o bebê descansar também. Então, começou essa dor que vinha, que parava, que vinha, que parava. Mas como a minha filha tinha essa coisa dessa restrição de crescimento e ela precisava ser monitorada de pertinho, eu fui pro hospital. E só para explicar isso, de acordo com as evidências científicas, para mulheres 100% saudáveis, não é indicado que você vá pro hospital assim que você entra em trabalho de parto. Na verdade, é indicado sim quando você rompe a bolsa, quando a bolsa é rompida, mas para a maioria das mulheres, 90% das mulheres, o trabalho de parto não vai começar com a bolsa rompida. Vai começar com as contrações. Então, sentiu contrações, você não precisa correr imediatamente para o hospital. Mas eu precisava, então eu fui só para verificar se minha filha estava bem, e o meu médico falou para eu fazer isso, e lá fui eu, pro hospital. Lá na emergência, eu fiquei sentindo muita contração. E eu tinha aprendido ao longo da gestação que era bom se movimentar no parto. Então, mesmo sentindo aquelas contrações ali que vinham, que diminuíam, gente, eu tava me achando nesse momento. Eu tava me achando, porque eu queria muito estar em trabalho de parto. Lembra que eu tava tentando estar em trabalho de parto e não conseguindo? Eu tava muito ansiosa, porque eu não queria ter uma indução de parto. Então, eu tava muito feliz com a minha cólicazinha. Aí eu lá na emergência, eu agachava no chão quando eu tinha cólica, e aí as mulheres olhavam pra mim, e aí lá as grávidas, tinha muita grávida, tinha tanta grávida que o Bruno, pai da minha filha, não pôde entrar comigo na sala de monitoramento lá, que é o cardiotoco, que mede o batimento do bebê. Aí foi, mediu o batimento dela, eu lá com a minha cólica, nananã. Mas eu tava com uma cólica regular, eu achava que eu tava em trabalho de parto. Minha bolsa rompeu de um jeito que toda vez que eu fazia uma força maior, assim, sei lá, espirrava, saía líquido. Então, pra mim, eu tava em trabalho de parto. E aí eu fui examinada e me falaram, não, você tá com 2 para 3 centímetros, vai demorar muito, você é jovem e tal. Primeiro filho demora, realmente, primeiro filho, estatisticamente, demora muito. Volta pra casa. Isso, meia-noite. Aí eu falei, não vou voltar pra casa, porque eu me sinto mais confortável no hospital. No hospital eu posso ter meu próprio espaço, ficar aqui, eu, meu companheiro, minha doula, eu não quero voltar pra casa pra depois voltar pra cá de novo. Eu conversei com o meu médico, ele falou, tudo bem, você pode ficar aqui, mas vai demorar muito o seu parto. Provavelmente você só vai parir amanhã, daqui a muito tempo, porque é primeiro filho, porque demora, você tá só com 2 centímetros. Basicamente ele falou, minha filha, você não tá em trabalho de parto mesmo. Eu tava. Aí eu fui internada e eu fiquei no quarto. Quarto é aquele quarto mesmo que você recebe visita depois que o bebê nasce, é o quarto normal, não é sala de parto, é um quarto. Eu fiquei no quarto porque ninguém botou fé no meu trabalho de parto, a verdade foi essa. As pessoas não achavam que eu tava em trabalho de parto mesmo. E lá eu fiquei, porque não achavam, não é porque eu fui mal atendida não, tá? Não achavam porque não tinha nenhum motivo pra acreditar que eu tava.
Não tinha dilatação, não tinha nada. Mas eu tava lá, fiquei sentindo as minhas cólicas que iam aumentando, fiquei fazendo minhas movimentações que eu achava que ajudava na dor, aí fiquei mexendo o quadril, a minha doula preparou o quarto todo pra me receber, pra eu ficar o mais confortável possível. Aí ela colou frases que eu tinha escolhido antes, que eu disse que podiam me ajudar. Uma frase muito boa. Me entrego com confiança ao processo, que é uma frase que eu lembro. Tinham outras, mas ela tinha preparado papeizinhos com isso escrito e ela colou. E foi importante, na verdade foi importante mesmo. Eu achava que isso era balela, mas na hora do parto que você tá ali, sentindo contração, que você começa a perder sua cabeça, aquilo vai aumentando, gente. Aquela cólicazinha vai aumentando. Tem um intervalo? Tem, mas na próxima você fala que muito forte, muita dor. E aí, nessa hora, qualquer tipo de conforto ajuda, concorda? Quando a gente tá com dor, qualquer tipo de conforto ajuda. Então, eu olhar ali e ver uma frase que me ajudava, que eu olhava e falava, me entrego com confiança. Realmente, eu me entreguei. Eu falei, nossa, meu corpo é capaz de fazer isso aqui. Eu consigo, eu quis isso. Eu pensava na minha cabeça. Eu quis isso, eu quis entrar em trabalho de parto. Eu lutei muito por esse parto. E cá estamos nós. Então, vamos viver isso aqui. Essa aqui é uma dor que vai acabar e aumentando. E essa dor que vai acabar e aumentando. E era muito difícil. E eu comecei a gritar muito. Eu comecei a gritar muito porque eu falei assim, gente, eu não tô nem aí. Eu que tô parindo. Eu sei que tem gente que acabou de parir aqui nos outros quartos dormindo. Tem bebê dormindo provavelmente, mas a prioridade sou eu. Então eu vou gritar porque eu tô em trabalho de parto e eu posso gritar o quanto eu quiser e gritar alivia. Porque se você já deu uma topada muito forte, você sabe o que falar. Ai, alivia a dor. Então eu gritei mesmo, gritei muito, comecei a gritar muito de dor. Começou a ser muito dolorido. Cada vez que passava e voltava era muito doloroso. Antes eu ficar mexendo no quadril assim ajudava na dor. Depois, nada ajudava mais na dor. Eu sentia tanta dor que teve uma hora que eu não aguentei mais de cansaço e eu caí na cama, assim, deitei na cama e eu dormi apagada, naqueles 5 minutos entre uma contração e outra. E eu fui acordada pela próxima contração, que é assim, uma facada de dor mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu juro pra você que dentro de mim eu tava muito feliz de viver aquilo. E tinha momentos muito felizes. Por exemplo, eu ouvia no corredor do hospital os bebês chorando. Eu ouvia aquele barulho e falava, gente do céu, nessas horas os bebês chorando, eu lembrava que tinha um bebê dentro de mim, eu lembrava que aquilo tudo que eu tava sentindo não era pra nada, era pra minha filha, pra ela vir, pra eu conhecer minha filha. Eu falava, vou conhecer minha filha, vou conhecer minha filha. E a dor foi indo. Eu pedi pra ninguém me falar que horas eram, porque eu falava, gente, só deve ter passado 5 minutos. Eu não sabia que se tinha passado 5 minutos, 5 horas ou 50 horas. Eu só sabia que a noite estava correndo e a dor estava passando. E até aí ninguém mediu minha dilatação, tá? Porque ninguém botou fé no meu trabalho de parto. E também porque eu não precisava medir dilatação, porque eu pedi para medir o menos possível. Se você olhar os guidelines, você vai ver que não... Vou botar aqui também o guideline do OMS sobre isso. Não é necessário que você fique medindo dilatação toda hora da mulher. E aí eu tava só esperando mesmo, eu não tava em trabalho de parto. Então, esse tempo passou, eu tava basicamente sozinha ali naquele quarto de hospital. Eu, meu companheiro e minha doula. Se você não sabe, doula não faz parte da equipe médica. A proposta dela não é essa. A proposta dela é manter o ambiente acolhedor para você. Essa é a profissão dela. Ela não se propõe a fazer nenhum procedimento médico. Então, eu tava ainda ali, evoluindo o trabalho de parto. E a dor começou a piorar bastante. Não dava pra ficar sentada, não dava pra ficar em pé, não dava pra nada. Aí eu falei, vou ligar o chuveiro. Tinha um chuveiro, foi muito bom o chuveiro. Vou ligar o chuveiro e vou tomar um banho quente. Aí a minha doula me lembrou assim, olha, o trabalho de parto, ele evolui e a dor fica muito maior ainda. Então, se você tá no chuveiro agora, você não vai ter o que usar, não vai ter recurso pra usar quando a dor estiver muito forte. Eu falei, que é isso? Eu preciso entrar agora porque a dor já tá o mais forte que dá pra chegar. Eu preciso. Aí eu fiquei ali debaixo da água, ajuda bastante. Passa a dor? Não passa a dor, mas ajuda. Fiquei ali debaixo da água. A minha doula fez muito bem de me lembrar de sair da água, senão não ia sair nunca.
O Bruno tirou a roupa, entrou debaixo da água comigo, me abraçou debaixo da água, aquilo ali foi muito bom. Gente, recebam um carinho durante o trabalho de parto. Existe a lei do acompanhante que garante que você tem que ter alguma pessoa ali com você. Se a criança não tem pai, se você não tem um companheiro ou companheira, tem uma pessoa que você gosta muito, que você confia muito pra te abraçar naquele momento, porque se tem uma coisa que alivia muito a dor, é isso. Então eu fiquei ali, debaixo daquela água, e aí a minha doula fez muito bem de me lembrar de sair da água. Eu saí da água e foi piorando, piorando, piorando. E aí ela começou a perceber, pela experiência dela, que aquele trabalho de parto já estava engrenando muito, já estava muito avançado. E depois que o Bruno virou pra mim e falou assim, sabe quanto que você já passou? Já passaram 5 horas que você tá nessa situação. Muito tempo, né? Não imaginava. Ele falou, você já tá nessa situação há 5 horas, já tá de manhã quase. Você fez um ótimo trabalho. Gente, essas coisas dão muita força. Essas coisas às vezes são maiores que a anestesia. Anestesia às vezes é necessária, tá? Mas as coisas são boas também. Carinho é bom. Anestesia também. Às vezes, se você precisar. Tem gente que não precisa. Só peça anestesia se você precisar de verdade. Eu não precisei, não pedi, não sei porquê. Até esse momento, não foi necessário. Talvez se meu parto tivesse durado mais 5, 10, 18 horas, talvez eu tivesse precisado. Porque a dor estava muito, muito forte mesmo. E aí a minha doula foi lá e falou, cara, eu vou chamar alguém da equipe médica pra ver a dilatação dessa menina, porque tá gritando muito de dor, deve estar avançado esse trabalho de parto. E dito e feito. Entrou uma enfermeira obstétrica do hospital lá no quarto. E ela falou, você quer ser examinada? Aí eu falei, não quero, porque se você me examinar e você falar que eu tô com 3 centímetros de dilatação, eu vou desanimar muito desse parto. Eu não falei de forma coerente, como eu tô falando aqui agora, tá? Eu falei, não quero. Aí a enfermeira falou, mas não é bom examinar? Eu falei, então examina. Aí eu deitei pra ela me examinar. E aí ela falou, você tá com 6 para 7 centímetros de dilatação já. Gente, isso é muito rápido. De 1 da manhã para 5 da manhã, eu fui de 2 centímetros para 7. Isso é muita coisa, muito mais do que o esperado para o primeiro filho. E aí eles falaram, vamos ligar para o seu médico agora. E aí ligaram para o meu médico e ele realmente chegou em 15 minutos, porque ele tava de sobreaviso já, ele tava ali do lado, esperando. E aí a gente ligou para ele, e aí ele veio, e aí ele... Antes de me examinar, ele já viu a situação que eu tava, ele falou, não, a gente vai levá-la pra sala de parto agora. E aí ele chamou, né, uma cadeira de rodas, um maqueiro, ele me levou pra sala de parto. E quando eu sentei naquela cadeira ali, a dor que já tava 100 foi pra 100 mil. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo, eu achava que era porque a posição sentada era terrível. E realmente sentar numa cadeira de rodas desconfortável na hora do parto não é muito agradável, mas na verdade a criança tava nascendo. E aí, nesse tempo dele me levar pelo corredor, aí a sinfonia de gritos foi realmente... Eu gritei, até chegar na sala de parto. Quando eu pude ficar em pé de novo, ficar em pé me ajudava muito no trabalho de parto. Cada corpo é um corpo, cada mulher é uma mulher. No meu caso, ficar em pé ajudava. E quando eu cheguei na sala de parto, o meu médico falou, agora eu preciso examinar você. Deita na cama que eu preciso te examinar. Aí eu falei, mas eu não quero. Deita na cama que eu preciso te examinar. Aí... Ele é muito mais gentil que isso, tá? Não foi assim, deita na cama, não. Ele conversou comigo, aí deitei na cama pra me examinar. E quando ele me examinou, ele falou, olha, você tá com dilatação total. Vai nascer 10 centímetros. E eu fiquei muito feliz, mesmo eu estando com dor, mesmo eu estando, né, parto e tal. Quando ele falou 10 centímetros, foi uma grande felicidade mesmo. Quando eu penso nisso agora, esse momento foi incrível, porque eu falei, cara, olha o que eu já atravessei, que legal, eu já cheguei até aqui. E tudo mais, e o pior já passou. Mas aí quando eu levantei, eu senti a dor, essa coisa do pior já passou, desapareceu na minha cabeça. Desapareceu. Eu falei, meu Deus, eu falei pro Bruno, eu falei, eu não aguento mais, eu não quero mais. Aí a minha doula falou, mas você já passou pela pior parte. Eu falei, mas eu não aguento o resto, eu não quero mais. E tal. E aí eu não aguentei mais ficar em pé. E aí eu caí assim, de frente, de 4. Eu fiquei de 4, meu corpo me mandou ficar de 4 no chão.
No parto é assim, o corpo que manda. O corpo manda a posição que é mais confortável. Por isso que é uma violência absurda você prender uma mulher no trabalho de parto. Você obrigar a mulher a ficar deitada é uma violência, sem necessidade. Você amarrar a mulher é uma violência. E quando a gente está com dor, a gente procura a posição que é mais confortável. E naquele momento, a posição que foi mais confortável para mim foi ficar de 4, no chão. Aí, que bom que o meu obstetra estava ligado, porque ele colocou um colchãozinho, assim, em um segundo ele viu que eu ia cair, ele botou e aí eu caí no fofinho. Então, assim, eu acho que o papel do médico no parto humanizado, né, no parto respeitoso, é antever essas necessidades da grávida, porque na maioria das vezes não vai ter uma necessidade muito grande de intervenção. O corpo da mulher faz o parto na grande maioria dos casos, na maior parte do parto. O corpo da mulher faz isso. Então é muito complicado, porque eu vou ser médica, eu sei como é que é a formação médica. E eu sei que a gente tem muita vontade de botar a mão, sabe? A gente tem vontade de interferir, a gente não quer ficar parado só olhando, a gente quer mexer. Mas tem momentos na medicina que mexer atrapalha mais do que não mexer. E eu acho que é incrível o trabalho dos médicos que entendem que não botar a mão às vezes é melhor do que botar. Então, parabéns pra vocês, médicos que são assim, obstetras que são assim. Encorajem seus colegas a ser assim também. E vamos voltar à história. Então, eu fiquei de 4 no chão, com aquela dor e tal, e eu comecei a fazer força. E aí, se você tá ligado nas coisas do parto, você sabe que dizem que quando você tá fazendo bebê, quando você tá tendo bebê, você sente uma dor, uma vontade de fazer força involuntária. Então, quando você tá tendo bebê mesmo, o bebê tá saindo, o que dizem por aí é que você sente uma vontade de fazer força involuntária. E na hora, eu não entendi como se fosse involuntária. No fundo era, mas na minha sensação, na minha cabeça, era como se eu estivesse fazendo uma força e essa força aliviava a dor. Então eu falava, eu vou fazer força porque essa força vai aliviar a dor. E aí, na verdade, meu corpo já estava no expulsivo, né? Eu estava expulsando ela, ali de 4. E aí, o meu médico falou, não, eu vou lá buscar, o pediatra, a equipe médica, vamos lá buscar. Ele estava saindo pela porta, a cabeça da minha filha saiu. E quem viu isso foi o pai dela, o Bruno. Ele olhou e falou, olha, volta aqui, porque a cabeça está saindo. E aí o meu médico voltou e foi só o tempo dele chegar e amparar minha filha, porque eu fiz uma força, eu fiz outra e ela nasceu. Veio imediatamente para os meus braços ali no chão. Assim, foi um trabalho muito humano que eu recebi da minha doula, do meu médico, porque era meu corpo conduzindo o processo e eles ali à minha volta me amparando. Meu médico amparou minha filha, botou ela imediatamente no meu colo. Eu tava de 4 primeiro, depois eu deitei para trás no colo da minha doula. E aí você faz uma força e você faz uma força muito longa, porque você quer que aquilo acabe logo, é uma força muito dolorida. E quando a criança sai, é impressionante. É a coisa mais incrível que eu já vivi. Ela veio ali pro meu colo e eu segurei ela. E aí eles só me ajudaram a tirar o sangue do olho dela. Eu soube isso depois, na hora eu só vi ela ali no meu colo. E a cara que o bebê faz nessa hora, ele te olha, ele não tá entendendo nada. E ela é tão pequenininha, é tão quentinho, e eu olhei, e é uma mistura de felicidade com preocupação, aquela famosa pergunta que toda mãe faz quando o bebê nasce, ela tá bem? Todo mundo tá bem? E ela ali, respirando pequenininha no meu colo, é simplesmente a coisa mais revolucionária do mundo. E a gente ficou nessa nuvem revolucionária, incrível, ali naquele chão daquela maternidade, envoltos por uma poça de sangue, ali grudadas ainda pelo cordão umbilical. A gente ficou grudada pelo cordão durante muito tempo, na verdade. E ali ficamos, e isso é incrível. E aí, se você tirasse uma foto, você ia ver uma cena de horrores, né? Porque era uma poça de sangue, todo mundo era sangue puro. Mas, na verdade, aquilo era lindo, lindo, lindo demais. Ela veio e ela ficou quietinha ali comigo.
E aí eles ergueram a gente, botaram a gente numa cama e ali a gente ficou. E é importante falar que eu tinha estudado para ver qual era o melhor momento de cortar o cordão umbilical, se era imediatamente após o parto, se era daqui a muito tempo, quando ele parasse de pulsar. Aí eu falei, se deixar o cordão ainda colado ao bebê e à mãe e à placenta, por 3 minutos tá ótimo. E aí a gente continuou grudada ali, e aí 1 hora depois, quando foi cortar o cordão, quando a placenta já tinha saído, eu falei, mas não tem que esperar pra cortar o cordão? E me falaram, já passou 1 hora que vocês estão nessa. E é isso, é muito lindo mesmo, é surreal, é uma coisa muito boa. Parir é uma sensação muito boa quando a gente é respeitada. É bom que nem comer um bolo de chocolate? Não. Mas é bom que nem terminar uma maratona, que nem escalar uma montanha. Se você perguntar pra gente que escalou montanha, a pessoa vai falar que ficou viciada em escalar montanha. E parir é muito bom. Vem uma criança depois, então a gente não pode parir número limitado de vezes na vida. Mas se eu pudesse, eu paria, sei lá, 1 vez por ano pra limpar as energias, porque... Falei muito como parto na floresta agora, né? Falei, não é isso, energia, não. Mas é bom pra caramba, é bom, é muito boa a sensação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu relato de parto, provavelmente o único relato de parto que eu vou dar nessa vida. E é isso, até a próxima.